Boa noite, gente. Eu convidei o Dr. Marlone, que foi meu professor, meu chefe na residência, né? Ele é médico assistente da Unicamp e faz parte da unidade de transplante também de lá. Foi meu chefe enquanto eu era residente e a gente acabou criando um vínculo de amizade e até hoje ele sempre está me ajudando aí. E eu assisti essa aula que ele deu lá online recentemente na Unicamp também e achei que era interessante trazer para o grupo todo para a gente aqui, certo? E é isso, vamos. E eu queria agradecer de novo, né, Marlone? Obrigada por ter disponibilizado aí seu tempo para a gente. Obrigado. Deixa eu compartilhar aqui para a gente ver se dá certo aqui. Compartilhar a área de trabalho. Aqui se vai. Vejam aí. Foi? Foi. Tá bom. Tá perfeito. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Tizar, grande amiga, e do Alex também. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as manifestações gastrointestinais e hepáticas da Covid-19. É um prazer para mim estar falando aqui com vocês. E essa é a doença, o nome de uma doença enigmática, aí, que parece o nome de uma nave espacial, né? Então, uma doença misteriosa, enigmática, que já trazia, um dos seus enigmas, na verdade, ela já trazia, dentro do próprio nome dela, escondido, um dos substratos fisiopatológicos mais importantes, que foi descoberto, na verdade, por uma brasileira, que era o substrato relacionado à coagulação intravascular disseminada. Estava implícito aí dentro do nome, a gente acabou só descobrindo isso aí depois, quando a doença chegou aqui no Brasil, mas isso deve ter matado muita gente lá fora. E assim está se comportando a doença. Esse é um gráfico de abril, 1º de abril a dia 2/6. Então, ela tem crescido o número de casos novos por dia no Brasil e o número de mortes. Na verdade, toda vez que eu via uma quedazinha, eu ficava feliz. Mas, na verdade, todas as vezes que tem uma queda, depois eu comecei a perceber que era toda vez que era domingo. Então, toda queda que a gente vê aí são os domingos. Aí, na segunda, volta a subir. Então, na verdade, é subnotificação que acontece durante o final de semana. E aí voltou a subir de novo, né, nessa segunda-feira. Então, estamos numa fase mais ou menos crítica da doença. E as pessoas ficam, nossa, é arma biológica, é a Terceira Guerra Mundial, é o fim do mundo, foi Dória, foi o PT, foi isso, foi aquilo. Bom, eu não acredito que é uma arma biológica não, tá? Mas é só para falar um pouco sobre esse tema de arma biológica. Desde muito tempo isso já existe, né, na medicina, no mundo, né? A tularemia e a própria peste bubônica foram consideradas armas biológicas. A peste, no século XIV, as pessoas colocavam os corpos dos pacientes, das pessoas que morriam de peste em catapultas, e das catapultas, e aí aqueles corpos podres, e com os ratos ali, tudo que o rato tinha a doença, né, eliminando e dizimando a população. Então, a peste bubônica já foi uma arma biológica, né? Que a pessoa jogava um corpo para poder contaminar outras pessoas, então isso é uma arma biológica. A peste dizimou metade da população da Europa no século XIV. As pessoas eram enterradas em valas comuns, o doente ficava com esse aspecto de um bubão, né, com vários bubões, né, eram vários bubões que aconteciam, né, que era peste bubônica, o rato aí que está aí nessa imagem, porque ele transmitia doença. E alguém sabe o nome dessa obra, o autor dessa obra? Tizar sabe, porque ela viu na aula, né? Você lembra, Tizar? Não. Alguém sabe? Essa obra é de Sandro Botticelli, século XV, é o Mapa do Inferno. O Mapa do Inferno, no Mapa do Inferno é narrado todo o processo de ida do homem ao inferno, os 9 estágios que o homem tem que percorrer ao passar para o inferno. Inferno, este que é o título de um livro de Dan Brown, que se passa na cidade de Florença, na bela cidade de Florença, que conta uma história interessante, que devido ao crescimento populacional, a evolução do homem causando esse crescimento populacional, o homem vai causar a destruição da Terra.
A Terra vai ser destruída pelo homem por causa do supercrescimento populacional. E para isso acontecem, segundo algumas teorias, para isso acontecem as pandemias. E se nós colocássemos toda a idade da Terra em um relógio de 12 horas, ou seja, bilhões de anos, dentro de 12 horas, a origem e o fim da Terra, nós estaríamos hoje vivendo os 2 últimos minutos dessas 12 horas. Ou seja, a Terra não iria acabar agora, amanhã, né? Iria acabar daqui a centenas ou milhares de anos. São 2 bilhões de anos em 12 horas. Mas ela um dia, ela estaria com os dias contados. Essa teoria chama o relógio do apocalipse. No livro, é feita uma coisa interessante. É colocada uma arma biológica. O vírus, o coronavírus, ele é colocado no meio do mundo, na Turquia, tá vendo? E ele ia se disseminar para todo mundo, causando uma doença, mas essa doença não mataria. No livro, ela causa infertilidade. Então, seria uma forma do autor da arma biológica, né, tentar um pouco estancar um pouco esse crescimento populacional. Claro que o homem ia achar uma solução para poder se reproduzir novamente, né? O homem é capaz disso. Mas isso é ficção. Voltando para a realidade, a gente tem, na época do século XIV, na peste bubônica, o médico se vestia dessa forma, eram os equipamentos de proteção individual da época, e os corpos eram enterrados dessa forma, em valas comuns. Hoje, o médico se veste de uma maneira semelhante, talvez, e os corpos são enterrados de uma forma bem semelhante, né? Então, é século XIV e século XXI. Então, a humanidade está experimentando uma coisa que ela já viveu vários séculos atrás. Esse médico que usava esse EPI, que era diferente do habitual, né, que a gente vê hoje em dia, mas era mais estiloso, né? Esse médico é chamado, em vários lugares do Nordeste, inclusive em Recife, eu não sei se era Aracaju, mas em Recife, quando se falava, as pessoas nem sabiam que elas estão falando desse médico. Quando elas citam o nome médico da peste. Quer dizer, o médico da peste é um médico muito bom. É um médico que doava a sua vida, que poderia se contaminar, mas ele estava ali doando a sua vida para poder tratar de pessoas, para salvar de uma doença que dizimou metade da população da Europa no século XIV. Ou seja, é um médico muito bom. É um médico da peste. Mas as pessoas nem sabem que, quando elas falam alguma coisa da peste, elas estão falando dessa pessoa, desse médico da peste. Mas, tirando as semelhanças, né, a gente está falando hoje de uma doença que é muito diferente. Apesar dessas semelhanças aí, a Covid ela tem um acometimento diferente. A Covid ela tem as manifestações principais: febre, tosse, dispneia, ageusia, anosmia, né, perda do olfato do paladar, mialgia, fadiga, rinorreia, dor de garganta, cefaleia. Nessas frequências aí que foram relatadas. Então, essas manifestações clínicas usuais, né, febre, tosse, dispneia, principalmente, elas se somam a outras manifestações sistêmicas, mas depois se descobriu que existiam manifestações gastrointestinais, que antes não eram citadas como manifestações do espectro clínico da doença, mas hoje já se sabe que elas são manifestações da COVID. A doença, ela afeta grupos bem conhecidos, já que a gente já viu isso, né, nos diversos reportagens, os artigos. Então, pacientes com idade avançada, obesidade, diabéticos, algumas pneumopatias, hipertensão arterial, cardiopatias, nefropatia crônica, que mais recentemente chegou ao conhecimento da gente. E a gente vai citar um pouco mais sobre as neoplasias, hepatopatias, doença inflamatória intestinal, transplante e hepatite autoimune. Como é que se comporta a doença nesse grupo? A gente vai falar um pouco disso. Basicamente, o acometimento multissistêmico da doença se deve a diversos fatores, mas um deles que pode ser explicado é os receptores ACE2, que estão disseminados, distribuídos pelo corpo. Então, tem no fígado, no trato gastrointestinal, coração, no pâncreas, nos rins, no cérebro. Os linfócitos também expressam, por isso que a linfopenia também é uma linfopenia grave, é uma característica também da doença. Mas esses receptores do trato gastrointestinal, eles servem como porta de entrada, eles servem como manutenção do processo inflamatório, porque eles participam da entrada do vírus na célula, e também participam da eliminação fecal perpetuando a doença, porque o PCR fecal pode ser positivo mesmo 30 dias após a negativação do PCR no sangue.
Não se sabe se esses vírus encontrados aí 30 dias, 40 dias depois, se eles têm a capacidade realmente de infectar, mas eles são encontrados. Você tem 3 estágios principais, sendo o primeiro estágio, o de replicação viral, o segundo estágio é o estágio dos sintomas pulmonares, que é dividido em 2A e 2B, e o terceiro estágio é o estágio do processo inflamatório, da chuva de citocinas que acontece nessa doença. As manifestações gastrointestinais e hepáticas podem acontecer em todos esses estágios, mas elas são mais importantes, principalmente as gastrointestinais, são mais importantes no primeiro estágio. As hepáticas podem acontecer em todos os estágios, mas a gente chama atenção também que as hepáticas, a DILI, ou seja, a hepatotoxicidade associada ao próprio tratamento da doença, pode ser importante, inclusive, nas fases finais da doença também. Os mecanismos de injúria gastrointestinal são diversos. Então, a gente pode ter ação direta do próprio vírus, causando má absorção, causando aumento de secreção gastrointestinal, as citocinas inflamatórias causando lesão das células, alteração da flora intestinal, descompensação da doença de base, no caso, pacientes com doença inflamatória intestinal, processos isquêmicos em mucosa, outras infecções que podem estar associadas e alteração também da motilidade intestinal. Todos esses são mecanismos que podem influenciar na sintomatologia do paciente, na injúria gastrointestinal da doença. A gente não tem muitas biópsias para poder conseguir referir cada alteração a um processo fisiopatológico. Então, muitas vezes, acredita-se que esses mecanismos são multifatoriais. Estão todos juntos aí querendo causar essas manifestações. No fígado, também são diversos os mecanismos, então podem ter ação direta nos hepatócitos, ação direta nos colangiócitos. A gente sabe que os colangiócitos expressam receptores ACE2 um pouco mais do que os hepatócitos, mas, curiosamente, a fosfatase alcalina ela é normal nesses pacientes, diferente das aminotransferases, que sobem bem mais. Pode haver choque, pode haver reativação viral, vírus B, vírus C, mas principalmente vírus B. Pode haver congestão hepática por causa do suporte ventilatório com pressão positiva. Pode haver DILI, hepatotoxicidade, que é bem importante, principalmente no uso da terapia antiviral, que pode acontecer nesses pacientes. Pode haver outras infecções, pneumonia, uma infecção trato urinário que possa causar uma lesão hepática também. As próprias citocinas inflamatórias causando essa lesão. E o paciente também pode ter uma descompensação da hepatopatia de base dele. Também a gente não tem muitas biópsias hepáticas para poder a gente conseguir dizer associar cada alteração a um mecanismo fisiopatológico. Então, também é um mecanismo multifatorial. Aí, eu coloquei os diversos trabalhos com as manifestações gastrointestinais e hepáticas. Então, sintomas gastrointestinais ocorrem em 5 a 51% dos pacientes, alterações de bioquímica hepática em 14,8% a 62%, e um dado outro que eu coloquei aí, que é pacientes com hepatopatia crônica, que tem Covid-19, eles fazem a prevalência de 2,1% a 11%. Ou seja, aparentemente, a doença ela não é uma doença que agride de forma direta, que escolhe o hepatopata para poder infectar. Então, o número de hepatopatas realmente não é tão grande. Tá? As manifestações clínicas que acontecem na COVID, a gente vai passear agora um pouco sobre alguns estudos. Então, das manifestações clínicas, eu vou citar principalmente agora isso que a gente vai, as gastrointestinais e hepáticas apenas. Então, náusea, vômitos, 5% no estudo de 1.099 pacientes. O segundo aspecto que esse estudo avaliou foi a diarreia, que foi 3,8%. E a alteração da bioquímica hepática em 18%. Esse estudo englobou 14% dos pacientes que foram internados na China, a maioria do sexo masculino. Olha que interessante só. A tomografia de tórax, que é um achado que é importante, bastante associado à própria doença, ela pode estar normal em 18% dos pacientes com doença leve e 3% dos casos com doença grave. Tá? Então, é importante a gente perceber que essas manifestações pulmonares e as alterações tomográficas podem não acontecer. Inclusive, a gente vai falar que manifestações gastrointestinais e hepáticas, elas podem também estar sozinhas da doença. Esse outro dado que eu coloquei abaixo é a linfopenia, que é uma característica de uma doença mais grave, ela presente em 83% dos pacientes. Foi o principal achado laboratorial nesse estudo com 1.099 pacientes. E essa outra tabela aí está menorzinha, mas é só para mostrar que as aminotransferases, quando a gente compara a doença leve e doença grave, a elevação de aminotransferases e bilirrubina
ela é mais frequente na doença grave. Então, é um dado já que fica, que quanto mais grave a doença, maior é a chance de eu ter elevações de enzimas hepáticas, tá? Essa meta-análise, com 10.890 pacientes, viu que a elevação de bilirrubinas aconteceu em 16,7% e enzimas hepáticas em 15%, principalmente aminotransferases. Os outros achados, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, foram um percentual menor. E a diarreia, vamos caracterizar um pouquinho essa diarreia. É uma diarreia líquida, 2 a 10 episódios por dia, e ela normalmente antecede os sintomas respiratórios. Normalmente ela é autolimitada e não tem um caráter inflamatório, tá? Mas é importante que ela pode piorar durante a internação, principalmente por causa de uso de outras medicações, uso de antibióticos e pela própria evolução da doença. A dor que acontece nesses pacientes, nesse aí em 3,6%, ela é normalmente epigástrica, em abdômen superior, de uma maneira geral, é um desconforto incaracterístico, não parece com nada especificamente. Mas um dado importante é que das alterações laboratoriais, a plaquetopenia e a hipoalbuminemia, e principalmente aí que a gente tem que entender, a hipoalbuminemia foi o fator que mais esteve associado ao risco de pacientes com doença, para o risco de uma doença mais grave, tá? Hipoalbuminemia, tem que ficar com isso na cabeça. Essa outra meta-análise, com 6.686 pacientes, viu que manifestações gastrointestinais aconteceram em 15% e o acometimento hepático em 19%. E olha, doença mais grave esteve associada a essas manifestações. Ou seja, o paciente que teve manifestação gastrointestinal e teve elevação de enzima hepática teve um risco relativo quase 4 vezes maior de ter uma doença mais grave. Pacientes que tiveram sintomas gastrointestinais isolados foram 10%, gente, 10%. 1 em cada 10 pessoas pode ter somente sintoma gastrointestinal isolado, tá? E o outro dado que eu coloquei aí, que doença hepática crônica e doença crônica do trato gastrointestinal, ou seja, doença inflamatória intestinal, intestino irritável, qualquer doença dessa, eles fizeram prevalência de 3% e 4%, respectivamente, aí, nos pacientes com Covid. E eles não estiveram associados, nessa meta-análise, e na maioria das outras, a uma doença mais grave. Ou seja, o hepatopata e o paciente com qualquer doença inflamatória, desde que não tenha com imunossupressão tão elevada e não tenha hipoalbuminemia, esses pacientes não têm um risco de uma doença mais grave. E eu coloquei quatro comorbidades, né? Hipertensão, doença cardiovascular embaixo, a doença renal crônica à direita e doença hepática crônica embaixo à direita. Então, percebam que era muito estudo que acontece. Olha, veja quanto estudo aí com hipertensão. Veja que isso aí é para avaliar a gravidade da doença. Veja que a hipertensão está bem para o lado direito da linha. Ou seja, a hipertensão realmente está relacionada à doença mais grave. Veja embaixo, doença cardiovascular, está bem para a direita da linha. Então, doença cardiovascular relacionada à doença mais grave. Doença renal crônica, também à direita da linha. Doença renal crônica também associada à doença mais grave. A doença hepática crônica, não vemos isso. A gente vê um pouquinho só à direita da linha, mas de uma maneira geral, o hepatopata não tem uma chance maior de ter uma doença mais grave. Isso eu volto, desde que não tenha hipominemia severa, hipominemia grave. Esse outro estudo com 204 pacientes, quase metade deles tiveram manifestações gastrointestinais. E aí eu friso um ponto importante. O tempo médio de sintomas até a internação é de 8 dias, ou seja, o paciente começa a ter diarreia, por exemplo, e ele passa os 7 a 8 dias para poder entrar na segunda fase, naquela fase pulmonar, que é a segunda fase da doença. Então, muitas vezes, ele fica com esses sintomas e vai desenvolver uma manifestação respiratória quando entra nessa fase 2A ou 2B, e muitas vezes é quando ele interna. Só que um achado importante é que quando a gente tem um paciente que manifestou uma alteração gastrointestinal, a gente fica de olho, porque esses pacientes eles tendem a ter uma internação mais tardia. Eles ficam cansados, esperam um pouco mais e depois é que vão para o pronto-socorro. E a internação deles acaba sendo maior. Então, esse aí comparou 9 dias versus 7,3 dias. A internação do paciente com sintoma gastrointestinal ela é mais prolongada do que o paciente que não tem. Esse outro estudo, com 1.059 pacientes, esse foi basicamente dos pacientes de Nova York, 58% eram homens, uma média de idade de 61 anos. Os sintomas gastrointestinais aconteceram em 33%, sendo diarreia o mais importante, e a alteração da bioquímica hepática foi um pouco maior do que nos outros estudos, aconteceu em 62%.
O estudo não citou isso, mas eu não sei se necessariamente porque muitas vezes tem muito NASH, né, muito paciente obeso, que pode ser que isso tenha sido um fator que influenciou. Mas nesse estudo especial, as manifestações gastrointestinais não foram associadas a um desfecho ruim. Foi um estudo com 1.059 pacientes, mas não houve esse tipo de associação, foi o único. Mas na análise multivariada, o que aconteceu? Alteração bioquímica hepática, idade avançada, número de comorbidades e manifestações respiratórias foram associados a um desfecho pior, com UTI e ou óbito. Eu chamo a atenção só um fato que a gente não viu muitos estudos associarem a isso, mas o nosso paciente com NASH, por exemplo, apesar do NASH em si, que a gente viu que a hepatopatia não é um fator de risco importante, então o NASH em si não ser um fator de risco importante, esse paciente ele traz um combo que pode ser um fator de risco importante para ele. Diabetes, hipertensão, a obesidade, muitas vezes ele é tabagista, podendo ter até uma pneumopatia. Então, é um paciente que a gente, apesar de ele não ter evolução grave pela hepatopatia, mas é um paciente que ele pode ter risco por causa das outras comorbidades. Esse outro estudo com 651 pacientes viu que manifestações gastrointestinais aconteceram em 11,4%, diarreia 8,1%, vômitos e náusea uma proporção menor. Todos os sintomas só aconteceram em 0,5%, ou seja, diarreia, náusea e vômitos só aconteceu em 0,5%. Então, muitas vezes esses sintomas eles não acontecem todos juntos. O paciente pode ter somente náusea. Eu vi paciente nesses estudos que só tiveram náusea, e depois tiveram ageusia e anosmia. Então, todos juntos só aconteceu em 0,5%. E apenas sintomas gastrointestinais, nesse estudo, foram 3,2%. Naquele outro foi de 10%. Mas, olha, quando comparou sintomas gastrointestinais, pacientes que tiveram sintomas gastrointestinais com os que não tiveram sintomas gastrointestinais, o número de hepatopatas foi relevante. Os pacientes que tiveram mais aglomeração familiar também, eles tiveram mais sintomas gastrointestinais. E, lá na última linha, pacientes com manifestações gastrointestinais, também corroborando com outros estudos, tiveram doença mais crítica. Não necessariamente porque a manifestação gastrointestinal faz com que o paciente seja mais grave, mas é porque ele é vítima de uma doença sistêmica mais agressiva. Então, ele acaba tendo mais manifestação gastrointestinal, tá? Não é que o sintoma gastrointestinal faça com que a doença seja mais grave. Mantendo ainda nesse estudo, veja que pacientes com sintomas gastrointestinais tiveram mais possibilidade tiveram mais febre alta, né? E tiveram também mais sintomas como cefaleia, dispneia e fadiga. Então, parece que realmente a presença dos sintomas gastrointestinais caracteriza realmente uma doença que ela é mais grave. E também alterações laboratoriais acontecem nesses pacientes. Então, pacientes com manifestações gastrointestinais tiveram uma neutrofilia maior, uma linfopenia maior, tiveram hipoalbuminemia, maior elevação de AST e maior elevação de proteína C reativa, achados inflamatórios. E também pacientes com sintomas gastrointestinais tiveram uma maior chance de desconforto respiratório agudo, tiveram maior chance de injúria hepática, maior chance de ir para o ventilador e de ser admitidos em UTI. Então, no começo da doença não sabia meio que disso, né? A gente foi descobrindo, mas viu que realmente os estudos eles têm mostrado que isso é um marcador de uma doença mais grave. Esse outro estudo com 417 pacientes viu que enzimas hepáticas alteradas na admissão foram 46%. E enzimas alteradas durante a internação chegaram a 76%, ou seja, a internação piora as enzimas desses pacientes, muitas vezes por causa de remédios que a gente dá, tá? A gente tem que ter muito cuidado nisso. Injúria hepática, que o estudo chamou de injúria, um aumento maior que 3 vezes, aconteceu em 1/5 dos pacientes. Então, nesse estudo, as enzimas alteradas na admissão foram associadas a uma COVID mais grave, e esse estudo fez uma análise que excluiu os pacientes hipertensos que usavam inibidor de ECA e bloqueador de receptor da angiotensina 2. Então, eles excluíram esses pacientes para avaliar se esses pacientes que têm muitos receptores ACE2, se eles teriam uma doença mais grave. E nesse estudo não houve uma doença mais grave nesse grupo, tá? Mostrando que outros fatores é que devem ter influenciado essa doença grave. E o tratamento com lopinavir e ritonavir causou injúria hepática em muitos pacientes, dando um risco relativo de 4,44.
para ter um aumento das enzimas hepáticas. Ou seja, muitas dessas elevações aí que aconteceram durante a internação foram causadas pelo próprio médico, né, para tentar tratar essa doença. E os imunocomprometidos? Aparentemente, eles não possuem um risco maior de contrair essa infecção, e eles parecem ter uma Covid-19 mais leve, principalmente naquela fase 3, que é aquela fase da tempestade inflamatória. Mas isso desde que não haja imunossupressão potente, ou seja, desde que o paciente não esteja com imunossupressão de 3 drogas. Tá? E a terapia de manutenção da doença que ele tem, seja hepatite autoimune, doença inflamatória intestinal, o transplantado em si, normalmente ela deve ser mantida, a não ser que o paciente venha ter um COVID, né? E alguns estudos têm colocado que se você puder tentar reduzir o corticoide, a tendência é você reduzir o corticoide. Isso para prevenção. Mas se o paciente tiver COVID, muda todo o esquema, tá? Mas, assim, aparentemente, esses pacientes não têm um risco de doença mais grave, porém, eles são suscetíveis a outros eventos, como infecções secundárias. Ou seja, eu posso não ter uma COVID mais grave, mas a minha imunossupressão faz com que eu possa ter uma pneumonia mais grave, o que vai fazer com que eu fique grave depois. Então, essa é a corda bamba que a gente tem desses pacientes. Então, eles parecem estar protegidos de um lado, por causa da imunossupressão, desde que não seja tão potente. Por outro lado, eles podem ter uma infecção trato urinária, uma pneumonia, que podem acabar deixando mais grave o quadro deles. Esses dois estudos que eu coloquei só para a gente ver que tem uma dualidade muito grande nos resultados, mas esse estudo com menos pacientes, com 39 pacientes, a letalidade de paciente transplantado de fígado com COVID foi de 23%. E olha que a hipopinemia foi um fator que estava associado, né? Porque o paciente com albumina maior sobreviveu mais, né? E esse outro estudo, com 151 pacientes, viu com a letalidade só de 2%, ou seja, 3 pacientes só morreram. E nenhum paciente, nenhum paciente com menos de 2 anos, mas 3 pacientes com mais de 10 anos de transplante. Então, a letalidade foi de 2%. Então, é meio conflitante, mas é um estudo com mais pacientes e, aparentemente, isso tem sido visto nos outros estudos dos subsequentes. Ou seja, paciente transplantado, se ele não tiver com muita droga, uma imunossupressão muito violenta, normalmente ele sai razoavelmente bem da doença. Essa divisão aí, de risco alto, moderado e leve, eu tirei de um artigo muito interessante da Natália, do pessoal do HC de São Paulo, para avaliar a parte do pessoal do intestino, que fez isso aí. E o próprio GDIP, no site GDIP, tem a possibilidade de você caracterizar a sua doença, os seus dados, né? E o site, ele separa a sua classificação em leve, moderado e grave, o seu risco, né? E aí, a partir daí, o site daria as orientações para você. Então, é uma coisa interessante, né, que o paciente tem a possibilidade, as mãos dele aí para poder avaliar o risco dele em relação ao tratamento que ele tem. O tratamento dessas manifestações gastrointestinais e hepáticas, ele é basicamente sintomático. Então, a dor abdominal, o paciente muitas vezes ele já vem tratado. Então, ele pode usar inibidor de bomba, antiácidos, antispasmódicos, mas, claro, ele não pode usar anti-inflamatório, porque a gente sabe que ele vai piorar e vai ter mais risco de hepatotoxicidade. Náusea e vômito, ele pode usar antiemético, procinético, sem problema. E o quadro diarreico, tratamento sintomático também, hidratação, adequação da própria dieta, exclusão de lactose, exclusão de gordura, né, as fibras nesse processo inicial. Pode haver pré e probióticos também. Racegadaltril pode ser dado nos pacientes, principalmente que você avaliou, já você excluiu também uma doença mais invasiva. E, se você tiver uma doença invasiva, você dá antibióticos. Mas tem que lembrar do diagnóstico diferencial desses pacientes. Então, principalmente na dor epigástrica, você tem que avaliar quadros de espectros, própria síndrome coronariana, porque são pacientes idosos, colesteatopatia, quadros isquêmicos, isquemia mesentérica, por exemplo, hepatite e pancreatite, entrando todos no diagnóstico diferencial. Hepatite e pancreatite, inclusive, podem ser causadas pelo próprio vírus. Tá? Evitar a polifarmácia nesses pacientes. Então, a gente tem que tentar ter a DILI como... Eu tenho que ter medo da DILI, porque acontece muito nesses pacientes. Então, eu tenho que tentar, quando o paciente veio com uma manifestação, uma alteração de enzimas hepáticas, eu tenho que afastar possibilidades de hepatotoxicidade, eu tenho que colher as sorologias, investigar se existe uma hepatopatia de base nesse paciente, e muitas vezes a conduta ela é expectante nessas alterações, de amilodosferases. Mas casos de hepatite aguda grave e insuficiência hepática aguda, eles podem acontecer, mas são infrequentes.
Esse caso foi um caso de uma hepatite aguda com manifestação inicial numa mulher de 59 anos, dos Estados Unidos, HIV positivo, com carga viral já negativa, em tratamento bem consolidado, não mudou droga para o HIV. Ela tinha dislipidemia e hipertensão, e veio com o quadro de uma manifestação de uma hepatite aguda, não ictérica no começo, né? E alteração de dor abdominal, quadro de astenia, e tinha essa elevação de AST 1.200 com ALT de 700. A tomografia foi característica de COVID, o PCR foi positivo para COVID, foram excluídas todas as causas, e nessa paciente foi iniciado hidroxicloroquina. Veja, mas foi iniciado no D4, e ela no D4 já tinha caído a enzima, né? Então, mas foi iniciado hidroxicloroquina, e foi mantido, e depois ela teve alta. Essa outra paciente, em Feira de Santana, na Bahia, uma puérpera, 2 dias depois, ela voltou para o hospital, o RN estava saudável, ela voltou com manifestações respiratórias, fez a tomografia, que está aí a tomografia dela, e nessa paciente também foi iniciada hidroxicloroquina. E veja que no primeiro dia, após a hidroxicloroquina, houve já elevação de enzimas hepáticas. Então, ela teve a AST que chegou a 470 e a LT que chegou a 357. E aí foi retirada a hidroxicloroquina e aí ela melhorou. Então, a gente vê dois dados bem conflitantes, né? Então, eu fico meio que essa história da Chicó que fala, não sei, só sei que foi assim. De fato, só sei que foi assim, porque o artigo está contando. Uma, foi dado a hidroxicloroquina para tratar a hepatite, e na outra, foi dada a hidroxicloroquina e causou hepatite. E Sócrates também veio com a frase dele, só sei que nada sei. De fato, a gente não sabe muita coisa sobre a doença. Então, tudo acaba sendo relatado e a gente vai aprendendo com esses relatos. As interações medicamentosas são um fato importante que a gente tem que ter em mente. Os pacientes que vêm com Covid e estão tratando as hepatites, eles têm que manter o tratamento das hepatites. Mas, depende do protocolo que você está usando no hospital, se você for usar, por exemplo, lopinavir com ritonavir, existe uma interação com o tenofovir. Também existe interação com os DAAs, principalmente com sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, e também com glicaprevir e benetasvir. E a hidroxicloroquina também tem interação. Então, a gente tem que prestar muita atenção no tipo de terapia que a gente vai dar para esses pacientes, para a COVID, no caso da COVID, porque o que ele está tomando de base, muitas vezes eu não vou conseguir tirar. Até porque se eu tirar, ele vai fazer uma hepatite, uma reativação, né, do vírus dele, e a gente não quer isso nesse momento. E no transplantado, não vou entrar nesse detalhe aí, mas no transplantado existem protocolos também para você modificar no caso do paciente ter a COVID, tá? Então, se o paciente tem COVID, muda o esquema. Então, eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto aqui. A doença vai causar tanto o impacto que a gente viu do ponto de vista de alterações, manifestações clínicas do paciente que tem a doença mesmo, e vai causar um impacto social e evolutivo nos pacientes que não têm a doença. Então, existem 3 ondas principais que foram relatadas. Esse artigo foi feito para os cirróticos. Porém, eles podem, essa definição ela pode se estender para todas as doenças crônicas, de uma maneira geral. Então, a primeira onda, que é a onda que a gente está, faz que a gente está, a gente tem adiamento de consultas, adiamento de ligaduras elásticas, adiamento, muitas vezes, do rastreamento do CHC, que ele não deve ser feito, esse adiamento, ou seja, o paciente deve rastrear o CHC, mas muita gente está adiando isso aí. Biópsias que não estão sendo feitas, quimioimunizações que não estão sendo feitas, e a doação de órgãos que está bem escassa nesse período. Então, essa é a primeira onda que a gente está enfrentando já. A segunda onda, ela vai ter o impacto da primeira onda, e aí eu vou ter mais descompensações, eu vou ter déficits nutricionais, porque eu não estou conseguindo orientar meu paciente, ele não está comendo bem, ele está deprimido, entendeu? E ele está com um medicamento que está faltando, porque ele não renovou, a farmácia que disse que ia renovar, não renovou. Então, tem todos esses aspectos. O paciente pode se deprimir e facilitar a entrada do álcool, o retorno do álcool na sua vida, o que pode ser muito deletério para ele. E a terceira onda, que eu vou ter o impacto da primeira e da segunda, então eu vou ter uma avalanche de pacientes que não estavam tratando, não estavam sendo bem conduzidos, porque não foram para consulta. Então, eles vão ter mais HDA, vão ter PBE, injúria renal, e pode ter o carcinoma hepatocelular, que eu não diagnostiquei, porque era para ter feito ultrassom e eu não fiz. Pacientes podem ficar deprimidos, podem falir, podem perder o convênio deles, não ter dinheiro mais para comprar o remédio. Então, a gente pode enfrentar uma tempestade de acontecimentos aí, com perda de follow-up, com casos graves, pacientes retornando mais graves, porque eles
pararam o segmento, eles voltaram mais graves, e a mortalidade desses pacientes que pode aumentar sem ter tido a doença, ou seja, por um mecanismo indireto. Existem algumas estratégias que a gente pode tentar fazer, algumas a gente consegue fazer, mas outras não. Então, do ponto de vista de orientação da CIT e profilaxia e tal, a gente consegue, às vezes, orientar esses pacientes profilaxia de HDA, profilaxia de PVE e tal, ok. Mas, do ponto de vista de encefalopatia hepática, às vezes o paciente está... uma ligação que a família faz, a gente não tem como ver o paciente, né, para poder falar. No consultório é mais fácil. A gente consegue, muitas vezes, fazer videoconferência, mas no serviço público é difícil. Eu não consigo, às vezes, orientar esse meu paciente, não consigo fazer com que a medicação chegue até ele. No serviço público, a gente não vai conseguir fazer isso. O próprio rastreamento do CHC. Então, a gente, da Unicamp, a gente tem conseguido fazer isso. A gente pega, cada ambulatório que eventualmente não vai acontecer, a gente pega toda a relação dos pacientes, a gente checa quem está com ultrassom atrasado, quem está precisando fazer ultrassom agora, a gente convoca para a gente fazer. Então, isso a gente está conseguindo fazer, mas tem serviço que não está conseguindo. A própria prevenção de injúria renal, ou seja, a oferta ambulatorial de infusão de albumina, que é difícil de conseguir na Unicamp, a gente não tem conseguido fazer isso. Muitas vezes o paciente ele desidrata, ele tem injúria renal, não vai conseguir, às vezes, internar, e eu não vou conseguir fazer, por exemplo, uma infusão de albumina para ele, uma paracetese ambulatorial para ele, e isso pode causar muito prejuízo. E a orientação, do ponto de vista de medicação, né, que ele vai usar, essa orientação por videoconferência, por exemplo, que eu não consigo fazer no paciente de serviço público, que ela ajuda muito. No paciente do serviço privado, a gente consegue... Eu estou indo muito bem com meus pacientes de consultório. Por quê? Qualquer coisa a gente vai fazer, faz uma consulta online e esclarece tudo. Mas no serviço público a gente não consegue. Então, a gente tem que estar muito preparado, porque aquelas ondas, elas vão acontecer. A gente vai ter que estar preparado para aquilo. Então, de uma maneira geral, o que eu diria? Que as coisas básicas, elas devem acontecer. Lavar as mãos, usar máscara, o distanciamento social, isso deve sempre acontecer. A gente tem que tentar prolongar a validade das receitas. A farmácia disse que ia fazer isso. Eu não sei como é que está aí em relação a Sergipe, mas no estado de São Paulo a farmácia prometeu fazer isso e tem feito. Então, eu tenho pacientes com azatioprina que não estão precisando renovar a receita. A própria farmácia renovou isso aí, então isso aí conseguiu ser feito. Eu tenho que tentar usufruir da telemedicina quando possível e naquele paciente, quem que é possível, porque a gente tem que entender que paciente que a gente precisa mandar ir para o consultório porque ele precisa ser avaliado, né? Mas aquele que não precisar ir de todo jeito, que eu não preciso avaliar nada especificamente do exame físico dele, eu tenho que fazer com que esse cara evite de ir ao consultório ou evite de ir ao hospital. E fazer com que eles tenham cuidado da mente deles também, estar junto das pessoas que eles amam, conversar, não tem que ter muito cuidado com rede social, não ficar propagando doença, notícia ruim, né? Tentar propagar sempre a notícia boa, notícia positiva, não deixar o álcool entrar na vida dele, porque pode destruir todo o processo de tratamento que a gente teve. Frequentar grupos de apoio desde que sejam feitos online. Manter o rastreamento, como a gente já falou, do carcinoma hepatocelular. Na parte de endoscopia, realizar a endoscopia apenas se for estritamente necessário, principalmente pós-HDA, mas endoscopia diagnóstica, gente, não precisa muitas vezes. Tá? Endoscopia diagnóstica, às vezes, não precisa. Agora, eu tenho um quadro clínico muito arrastado, uma perda de peso importante, alguma coisa, uma dor importante, eu vou ter que fazer. Mas se eu puder evitar, evita. Restringir visitas dos pacientes internados, isso é muito importante. E as consultas ambulatoriais e do consultório, é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer isso, mas evitar que venha acompanhante nessas consultas. Para o paciente ficar sozinho com o médico, porque a consulta é necessária, então, desde que ela seja necessária mesmo, que ela aconteça, mas com a proteção, né, do próprio médico e do próprio paciente. Então, as mensagens finais seriam que o acometimento gastrointestinal hepático, eles não são incomuns, o acometimento gastrointestinal hepático não é incomum no paciente com Covid-19, pelo contrário, ele tem sido bem mais relatado. Ele normalmente precede o quadro respiratório, está associado a uma doença mais grave, embora não seja a causa dessa gravidade. O reconhecimento precoce dessas manifestações talvez possa evitar uma internação tardia da doença, ou seja, internação, se o paciente teve uma diarreia, eu tenho que ficar de olho, porque qualquer coisa que aconteça com ele, eu corro para o hospital. Eu não ficar esperando ele piorar, porque quando ele piora, ele vai piorar na fase 2B ou na fase 3, e às vezes eu não consigo salvá-lo.
Pacientes com doenças crônicas gastrointestinais e hepáticas não parecem estar no grupo de risco, exceto se houver hipominemia ou imunossupressão tripla. A COVID-19 vai causar um impacto indireto na evolução natural desses pacientes, principalmente cirróticos, mas também de todos aqueles com doenças grandes síndromes crônicas. E quando tudo isso acabar, realmente nós não seremos os mesmos. Vamos tentar lutar contra esse bicho aí. O relógio do apocalipse, claro, essa é uma teoria que o homem que criou que conseguiu fazer com que essa evolução toda acontecesse, e o supercrescimento populacional todo estivesse onde está, ele, com certeza, ele vai conseguir evoluir tanto ao ponto de dar um pouco mais de esperança para a Terra e atrasar esse relógio do apocalipse. E assim fazer com que a Terra viva mais saudável e por muitas centenas e milhares de anos. Então, eu gostaria só de finalizar com um trecho de um texto aí de Chico Xavier, que fala que tudo passa, todas as coisas na Terra passam, os dias de dificuldade passarão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. Não há mal que dure para sempre. A agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. Então, façamos a nossa parte sem esmorecimento, vamos confiar em Deus e aproveitar cada segundo, cada minuto, cada momento, que, por certo, também passarão. Era isso que eu tinha para dizer. Eu queria agradecer novamente o convite e agradecer a atenção de todos. Marlone, perfeito. Doutora Tizar, obrigado aí pela excelente palestra e dar uma noção para a gente sobre gastroenterologia e hepatologia diante desse quadro de Covid. E eu queria deixar aberta